Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos vivendo então mais uma bela oportunidade entre irmãos aqui que nos encontramos. Lembrando que estamos aqui com uma única finalidade, que é evoluir, é nos melhorarmos. E não só nos melhorarmos, pois é melhorando a nós mesmos que estaremos melhorando a vida do nosso próximo. Seremos menos irritados, seremos mais pacientes, seremos mais amorosos, seremos mais família, seremos melhores no conteúdo geral da sociedade. Então estaremos melhores para nós e estaremos fazendo melhor para o mundo. Como diz Emmanuel, né? Nós, ou a família, é a célula da sociedade. E nós, como uma família espiritual, temos que ser a célula da sociedade, para trazê-la então em melhor quantificação de harmonia, de paz, de luz e de amor. E só nós poderemos fazer, isso só poderemos fazer através da união, através da caridade, através da benevolência. Tudo que a gente aprendeu com Jesus, nada que a gente está hoje aprendendo foi de outro ser que não Jesus. E mais interessante ainda, nada que esteve antes de Jesus, que nós aprendemos também, não estava sendo ditado ou visado por Jesus. Tudo é aprendizado de Jesus, pois Jesus é arquiteto. Todos os homens que vieram na Terra, que estiveram passando por aqui, né, até os grandes avatares, os grandes espíritos, os grandes irmãos que estiveram aqui, avatares do budismo, dos egípcios, né, dos celtas, tiveram muitos espíritos que foram emanados ou trazidos por Jesus. Então Jesus está na Terra, Jesus envolve a Terra. Então vamos aproveitar aqui como irmãos para vivermos Jesus dentro de nossos corações. Lembrarmos que somos um grãozinho de areia, mas somos importantes, pois a areia reflete a luz do sol. Então é necessário que estejamos juntos refletindo esta luz. Separados não refletiremos essa luz. E por que estou falando de luz? Porque hoje nosso irmão Eslabão vai nos brindar uma palestra que se chama Raio de Luz. Então fica à vontade, tá bom? É nós e Deus, a palestra é sua. A paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente no íntimo de cada um de vocês. A gente quando vem na casa de José de Mococa, a gente se sente sempre muito feliz, né? E trabalhar na seara do Cristo, com a parcela que cada um de nós pode dar, como é gratificante, né? E sabedor de que aqui estamos sempre amparados em luz, em muita paz, é que a gente se coloca à disposição do trabalho, porque quem somos nós, né? Ainda espíritos pequenos, mas caminhando, e temos que valorizar a nossa caminhada, né? Por mais difícil que ela esteja, a gente tem que enaltecer sim os movimentos e os processos de melhoria que nós passamos. Ah, mas eu queria fazer mais. Não, vamos fazer o que está dentro das nossas forças e possibilidades e caminhar. Estava comentando com o Rafael, eu sou daqueles espíritos que não pode ter um papelzinho, né? Eu vejo um papelzinho e já guardo, digo, isso aqui eu vou usar. Mas não satisfeito agora com os papeizinhos e com mensagenzinha, agora eu já pego a folha de jornal. Já vem falta de papelzinho, que eu vou pegar é a folha do jornal. E a gente vê como a gente pode utilizar, né, inúmeros assuntos, porque o Divaldo mesmo fala, né, que na casa espírita a gente pode falar sobre tudo, à luz da doutrina espírita. Então é uma história, é uma notícia, é uma situação, sem estar polemizando com nada, a gente vem e fala do viés espírita. E para começar, como falou raio de luz, Jesus, raio de sol, temos uma mensagem com esse título, do Emmanuel, do livro Diálogo dos Vivos, de título Raio de Sol. Se desejas aprender a lição da indulgência, observa o raio de sol. Dissipando a treva noturna, desce à terra cada dia, recapitulando 1000 vezes
o mesmo ensinamento de serviço e de paz. Não indaga pelas sombras da furna, não teme os vermes que se lhe associam, não se queixa da corrente miasmática que flui do despenhadeiro. Desce contente e feliz a intimidade do precipício com a mesma radiação com que nutre fontes e flores. Aquece o sábio e o ignorante, o santo e o malfeitor, os justos e os injustos, os bons e os maus, com a mesma generosidade dentro da qual coroa os cimos do céu. Ampara a erva daninha e o bom grão, a árvore valiosa e o arbusto infeliz, com o mesmo carinho no qual se desdobra, claro e otimista, sobre lares e asilos, escolas e templos, hospitais e jardins. Se a nuvem lhe empana o caminho e espera que a nuvem se dissolva e torna a fulgurar. Se a tempestade enegrece o firmamento, aguarda imperturbável a recuperação da harmonia e volta a cumprir a sua missão de amor. Não te esqueças. O mundo jaz repleto de obstáculos, da incompreensão, de tormentas do ódio, de temporais de lágrimas e de incontáveis infortúnios. Aqui, em vales de sombra, medra o escaracho, desenvolve a agitação, da discórdia. Ali abre-se o abismo de aflitivas desilusões. Além, multiplicam-se cardos venenosos do orgulho e do exclusivismo, da miséria e da crueldade. E mais além, destacam-se agressivos e contundentes largos espinheiros de intolerância. Não perguntes, porém, pelos impedimentos prováveis. Não relaciones as angústias da marcha. Recorda que o Cristo é o sol imortal de nossas vidas. Sê tu para as sendas que te cercam o raio de sol infatigável no bem, espalhando em tua passagem o júbilo da esperança remanescente, o dom imperecível da luz e a graça do perdão. Raio de sol que nos ilumina, que nos dá condições de estarmos com as nossas vidas aclaradas, com o nosso caminho mais luminoso. Se por vezes enxergamos o escuro, aí já não é culpa do sol, nem de Deus ou do Mestre Jesus. É culpa da nossa lente que gostamos de usar. Ele deu inúmeros exemplos ali, Mas eu gosto muito dessa expressão, trocar a lente. Quando a gente começa a olhar com outro viés, todas as questões que se apresentam, se torna mais fácil a nossa compreensão e a nossa caminhada. Sabedores de que nós não estamos andando na escuridão. Que por mais que o tempo esteja feio, e está, principalmente lá no Rio Grande do Sul, ou hoje que o tempo estava encoberto, o raio de sol estava lá, pronto para no momento certo, talvez seja amanhã, vir e brilhar novamente. Isso é uma esperança que nos dá. Rafael fez uma analogia, uma comparação com a areia, e é verdade, Mas eu vou trazer outra, que aí entra o jornal agora, que é o girassol. Vou fazer uma leitura aqui dessa metáfora para que a gente possa refletir e se identificar, porque eu acho que cada um de nós aqui vai fazer a sua reflexão em relação ao que nos apresenta, uma
reportagem de jornal. Girassol, uma metáfora da vida. Tem uma lenda que diz que existia no céu uma estrelinha demasiadamente apaixonada pelo sol, que era a primeira a aparecer à tardinha no céu, antes que o sol se escondesse. E toda vez que o sol se punha, ela chorava de lágrimas de chuva. A lua falava com a estrelinha que assim não podia ser, que a estrela nasceu para brilhar de noite, para acompanhar a lua pelo céu, e que não tinha sentido este amor tão desmedido. Mas a estrelinha amava cada raio do sol, como se fosse a única luz da sua vida. Esquecia até a sua própria luz. Um dia, ela foi falar com um rei dos ventos. Queria ficar olhando o sol, sentindo o seu calor eternamente por todos os séculos. O rei do vento, cheio de brisas, disse à estrelinha que o seu sonho era impossível, a não ser que ela abandonasse o céu e fosse morar na terra, deixando de ser estrela. A estrelinha não pensou duas vezes, virou estrela cadente e caiu na terra como forma de uma semente. O rei dos ventos plantou essa semente com todo o carinho numa terra bem macia e regou com as mais lindas chuvas da sua vida. A sementinha virou planta, cresceu, sempre procurando ficar perto do sol. As suas pétalas foram se abrindo, girando devagarzinho, segundo o giro do sol no céu, e assim ficaram pintadas de dourado da cor do sol. É por isso que os girassóis até hoje explodem sentada no chão frio, sem comer, sem beber e se alimentando somente das suas próprias lágrimas. Enquanto o sol estava no céu, nem por um segundo, Clíci, aqui está relacionada à mitologia grega, né, essa história, desviava-se dele o seu olhar, mas durante a noite, o seu rosto, com aparência triste, se virava para o chão e chorava muito, continuando cada vez mais triste. Com o passar do tempo, os seus pés ganharam raízes e a sua face se transformou em uma flor que continuou seguindo o sol, nascendo assim a primeira flor de girassol. Uma lenda, fazendo um comparativo com essa estrela, quando ela cai na terra, somos nós, né? Que viemos para cá e passamos pelas dores que a estrelinha aqui na lenda, né, sofreu, chorou, mas em nenhum momento ela deixou de olhar para o raio do sol. E aqui é nós, olhando para Jesus, porque estamos passando por inúmeras dificuldades, inúmeras situações, aos quais, como eu disse antes, se nós olharmos para Jesus, olharmos mais além, a gente vai se fortalecer e vai se transformar numa flor bela. Nós vamos nos transformar em espíritos melhores, mas vamos ter que passar por esse processo, que nem sempre é fácil. A gente cansa de ouvir, né, que nós não estamos a passar em brancas nuvens, verdade, mas também não precisamos fazer disso uma carga mais pesada. Quando Jesus disse: venha a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave.
De novo, quando nós não conseguimos carregar esse fardo, é porque nós colocamos um peso maior em cima. Porque nós temos condições, sim, de avançarmos e de caminharmos. Por tudo isso, por todo esse movimento ecológico que surgiu em nosso planeta, tem como ícone a flor do girassol, comemorando a beleza do mesmo no dia 1º de maio. Passou agora, né? Van Gogh, entre os anos de 1888 e 1889, fez uma bela e simbólica representação da flor do girassol. E por conta da sua cor vibrante, o girassol simboliza calor, vitalidade, criatividade, longevidade, otimismo, alegria e reflete a energia positiva que emana do sol. Aqui somos nós. Podemos também, com essa luz que é Jesus, termos vitalidade, sermos reais, otimistas, alegres e refletirmos também essa graça, essa beleza que o girassol nos proporciona. Parece que as coisas não se conectam, mas não sei, um espírito com girassol, de novo, é uma lenda e uma metáfora. Mas vem uma explicação muito interessante aqui para nós agora, em relação a essa metáfora do girassol. O girassol traz muitas lições de vida para nós, como, por exemplo, a humildade, o acolhimento, o serviço e a gratidão. Vamos ver essas lições a seguir. Primeira lição. Quando inicia o pôr do sol, o girassol parece murcho, como se estivesse morrendo, e fica totalmente voltado para o solo. Aí está a sua primeira lição, a humildade. Isso mostra que, se queremos crescer e evoluir, é necessário olhar as nossas raízes e aceitar as nossas origens. Então, quando olhamos, quando nos reconhecemos, quando olhamos para nós e sabemos o que nós somos e o que nós podemos nos transformar, a gente evolui. Mas a gente tem que olhar para nós. A gente tem que se reconhecer como esse Espírito eterno a caminho da luz, com inúmeros potenciais, com todos os atributos de Deus dentro de nós, esperando o melhor momento. E esse momento jaz em cima das nossas forças, daquilo que nós nos propomos a fazer. Segunda lição. Quando o sol se levanta no horizonte, as folhas dos girassóis ganham forças, parecem reviver e abrem-se num gesto de acolhimento, sendo então a segunda lição de vida. Quando somos e mostramos nossa humildade, sabemos acolher, abrindo os braços sem medo e sem restrições. Deitamos para dormir, transcorremos a nossa noite de descanso com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com as nossas preces, quando a gente faz, e aí levantamos no outro dia. Bom, Deus me proporcionou mais um dia para eu vencer, para eu levantar, mesmo com as minhas dores e com as minhas dificuldades, e seguir e avançar. Terceira lição. Quando o sol começa a projetar os seus raios quentes sobre o girassol, ele novamente inicia o processo de começar a levantar a cabeça e acompanhar o trajeto do sol. Suas sementes ficam expostas e os pássaros e as abelhas pousam e se saciam com as sementes. Isto é serviço, e essa é a terceira lição do girassol. Quando ele segue abrindo-se ao sol, ele dá o que tem de melhor. Quando nós reconhecemos Jesus e reconhecemos que estamos sendo amparados, entra o nosso papel de poder levar
aos nossos irmãos, alimentando de forma positiva com o nosso verbo, com o nosso exemplo, com as nossas vibrações. Podemos fazer exatamente as mesmas coisas, porque se nós aqui estamos, já compreendemos a luz de Jesus, nos cabe vibrar por esses irmãos que infelizmente ainda não têm condições de reconhecer essa luz bendita. Mas nós não. Nós já não nos cabe mais. Já nos cabe refletir o que nós recebemos. Não é dando que se recebe, a gente não ouve na nossa doutrina. Então, se nós recebemos essa esperança, a gente também tem que levar esperanças. E aí, em cima das dificuldades dos nossos irmãos que possam cruzar o nosso caminho, lá naqueles 20 conselhos do Chico Xavier para a reforma íntima, ele diz, né? Para a gente não ficar biografando as nossas dores também, né? Então, assim, a gente pode até comentar, mas a gente não pode dar o peso maior, que é a história do fardo que eu falei antes. Porque a gente coloca uma carga muito mais pesada porque a gente está com as lentes erradas. Mas isso não é uma crítica, é só um despertar. Cada qual vai fazer a sua reflexão em relação a isso, né? Quarta lição. Quando ao final do dia o girassol curva-se novamente em direção ao solo, mostra um gesto de gratidão pelo caminho percorrido. Então, gratidão é a nossa quarta e última lição que podemos aprender com o girassol. Quem não sabe ser grato é porque não reconhece o que viveu. Temos que ser grato a todos os momentos das nossas vidas. Ao levantarmos, ao transcorrermos o nosso dia, ao voltarmos para o nosso lar. Gratidão é uma das palavras que já se fazem com um som gostoso, porque a gente já consegue reconhecer. Agora, não a lamúria, né? Porque esse é um processo que a gente tem que entender em que faixa nós vamos vibrar. Mesmo com dores e dificuldades, se nós formos gratos, por quê? Transcorrermos as nossas experiências e continuarmos lutando, estamos aqui, passamos o nosso dia, estamos aqui na casa hoje à noite, temos que ser gratos por todos esses momentos. Pô, mas o meu dia não foi tão bom assim, não posso ser grato. Mas não agradeça, agradeça por estar vivo. De novo, o olhar, né? Analisando as lições de vida que os girassóis nos trazem, resta claro que elas aparecem como uma metáfora de nossas vidas. Nossas almas são alimentadas pela luz divina, enquanto a flor do girassol é alimentada pela luz solar. Lembre-se, nossa caminhada, assim como a do girassol, não acabou. O girassol não morreu, nós também não morreremos. Descansa para recuperar as suas energias e enfrentar um novo dia, um novo desafio, uma nova meta. Assim como nós em nossas vidas temos o amanhã como um novo dia, temos uma nova oportunidade para aprendermos a viver melhor, para fazer os ajustes necessários em nossas vidas, ou ainda, quem sabe, para refazer nossas vidas, começando tudo de novo. Então, amanhã é um novo dia. Se hoje a gente ainda quedou por uma situação ou outra, amanhã, se Deus quiser, hoje, refazendo as nossas energias, descansando o nosso corpo de matéria, mas renovando os nossos espíritos, que amanhã a gente faça melhor. Porque esse é um processo também que nos cabe. A gente não pode mais protelar a nossa mudança interior, essa nossa reforma. Porque é só assim que a nossa luz cada vez vai brilhar mais. Compreendendo a lição do girassol, o girassol é um exemplo a ser seguido quando em movimento busca o sol sempre. Ele busca a luz. Portanto, nós podemos também fazer isso em nossas vidas, buscando sempre a luz, Jesus, evitando os escuros,
os vícios, os descaminhos. Sabermos captar o lado luminoso da vida significa aprendermos a valorizar tudo de bom que já recebemos e também de sermos gratos por tudo que recebemos nas nossas vidas. A trajetória humana tem lindos e infinitos espelhos para mirar. Pautado nas plantas, nas flores, temos a oportunidade de entrar em comunhão com o amor. Sigamos na luz, na paz e sempre com muito amor. Valorizar aqui as plantas, as flores, os animais, os reinos inferiores da natureza, porque nós já passamos por esses estágios, né? Então, olharmos essa beleza que Deus nos apresenta, lembrando que nós percorremos caminhos e que hoje já se faz em nós uma leitura totalmente diferente das nossas vidas. A gente não vai ter aquela desculpa de chegar do lado de lá e dizer: eu não sabia que eu deveria ter um olhar diferente para a natureza, para o meio ambiente. Eu não sabia que eu não deveria maltratar os animais, esses seres que também estão em evolução. Eu não sabia que eu tinha que ser uma pessoa melhor, que eu tinha que apagar os meus vícios e caminhar mais dentro dessa luz. Essa luz a gente sabe, é por ela que nós vamos chegar ao Pai. Não temos outro caminho, né, meus irmãos? Se nós não estivermos no Evangelho de Jesus, vai ficar bem difícil a nossa escalada rumo à evolução infinita, que sabemos, estamos todos fadados, estamos todos nós caminhando, de novo, dentro do processo individual de cada um de nós, com dores, com dificuldades, com questões que às vezes a gente não compreende, mas o olhar é exatamente esse. Não somos coitadinhos, não somos vítimas de absolutamente nada. Estamos vivendo experiências que, sabe o motivo? Não importa. Não vamos colocar peso, porque as pessoas querem saber, não, por que eu estou sofrendo tanto? Vou fazer uma regressão de memória para descobrir o que eu fui na vida passada. Para quê? Aí eu vou botar o fardo. Se eu chego a ver o que eu fui na vida passada, estou lascado. Aí eu não caminho. Não caminho. Os papelzinhos aqui eu vou amassar tudo e vou jogar tudo fora. Não, percebe? Que é um olhar diferente que a gente tem que ter em relação às coisas, né? Então assim, não somos melhores do que ninguém, não, longe disso, mas somos seres que estamos caminhando. E que, como a gente sabe, nós somos luzes. Nós também vamos refletir a nossa luz, seja para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os colegas de trabalho, para a sociedade como um todo, para os nossos irmãos dos reinos inferiores, os animais, enfim, essa harmonia que a gente vive é maravilhosa. Por quê? Porque essa luz ela é infinita. Ela está aí, mas eu vou continuar com o meu Ray-Ban escuro, ou com a venda. Não quero enxergar, não. Esse é um processo que já não me cabe mais, e aí aqui eu falo por mim, né? Eu já sei aonde que eu preciso direcionar o meu olhar, o meu pensamento, a conduta da minha vida, para que eu realmente não ande mais nos lugares escuros, para que eu não sofra. E mesmo com todas as minhas dificuldades, que eu consiga todos os dias, enquanto me for possível estar encarnado na Terra, levantar de manhã, ser grato e seguir firme e forte o propósito da minha vida. Que eu não sei o detalhe, mas eu sei que eu preciso evoluir, que eu preciso melhorar. Então isso já me basta. Para mim, isso já é o suficiente. Trazendo essa metáfora do girassol, encerrando, diz que sejamos como um girassol, que os nossos olhos, que são seletivos, nós temos que focalizar o que queremos ver
e deixarmos de ver o restante, olharmos a luz, olharmos a nossa evolução, a escolha, focalizar o lado melhor e mais bonito, mais vibrante das coisas, assim como o girassol escolhe sempre estar virado para o sol. Que nós possamos virar os nossos olhares, levarmos a nossa fronte ao Mestre Jesus, porque Ele está nos esperando. E como eu já falei numa outra oportunidade, de braços abertos, não mais pregado numa cruz. Que a paz e a luz do Mestre Jesus continue no íntimo de cada um de vocês.